para uma playlist tão querida, tão amada por todos nós, eu trago hoje um vídeo para respondendo vocês. Eu tô atendendo aqui uma pergunta que foi feita no meu direct pela Giovana. Eu achei, Giovana, não te respondi lá no direct, primeiro por falta de tempo, na minha correria, segundo porque eu achei mais interessante fazer vídeo, já que a sua pergunta pode ser também a pergunta de outras pessoas. Vamos lá? Seja você muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje estreando esse cantinho mais lindo. Dá um look. Todo bonitinho, né, gente? Todo fofinho. Olha só que coisa mais amada. Que é o jardim aqui, que foi feito aqui em casa. Esse canto aqui tava destruído, tá? Esse canto aqui era canto de entulho, essa aqui é a verdade. E aqui agora a gente tem um jardinzinho. Joguei uma luzinha ali pra iluminar lá no fundo, porque ainda tem que instalar a luz lá atrás, né? E tem nossas plantinhas, grama, pedrinha, um monte de coisa. Tá tipo super muito bonito. Foi feito pela Yara Barbosa, com a ajuda do seu Ricardo Duarte, inscritos do canal, amigos queridos. Ai, como o canal aproximou pessoas, né, gente? Como aproximou gente mais linda. Quando eu falo que a gente mais linda é porque é mais linda de verdade, porque tem lindeza de alma. Isso pra mim vale muito. Conheci tanta gente legal, tanta gente bonita mesmo, como a Yara que acabei de citar aqui, Ricardo que é meu aluno e também, né, você que é inscrito no canal também, porque é uma obrigatoriedade que ela... E eles ajudaram imensamente a deixar esse cantinho fofinho, que tem muito mais pra contar sobre esse canto, mas no seu devido momento. Sem me distrair muito a respeito do assunto que eu trago pra hoje, ainda dentro da temática da Boate Kiss, a Giovana fez a seguinte pergunta pra mim. Só que, antes de mais nada, você vai curtir esse vídeo e se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ajuda a fé aqui no canal. Todo YouTube pede isso, a gente tá aqui pedindo. Por favor, aquela curtida é imensamente importante. Se inscrever, ativar as notificações ali no sininho, dar uma lida aqui no box deste vídeo, que tem várias informações, inclusive pra você que quer fazer terapia comigo, terapia quântica ou terapia de vidas passadas, entre em contato através do e-mail fernandaroosever.terapeuta@gmail.com e agende a sua sessão. Além disso, me siga nas redes sociais. Feito todo o meu jabá, sigamos. Olha, presta atenção na pergunta da Giovana. Na verdade, ela me mandou um link de uma notícia que diz o seguinte: casal que escapou de incêndio na Kiss morre em acidente de carro no Paraná. Aí mandou o link, aí ela comenta, a notícia é da época do incêndio, a minha pergunta está relacionada a este caso. A pessoa é predestinada a morrer numa determinada idade. A morte é desviada numa determinada tragédia, mas morre em um acidente. O que define a forma da morte? São as expiações e o karma? O que é que define? Eu não entrei no link e não fui ler essa matéria, Giovana, para vocês que estão acompanhando, porque eu não quero nem de longe entrar na intimidade espiritual de certas pessoas. Eu prefiro falar de uma maneira geral. Mesmo que eu entrasse também não iria falar. Mas eu não quero ser influenciada, essa é a questão. Então assim, independente de ser esse casal que escapou da tragédia da Boate Kiss e morreu num acidente de trânsito, independente disso, podiam ser eles, pode ser outras pessoas, não importa. Onde eu quero me concentrar na sua pergunta, porque é independente da pessoa. É como, sei lá, se a gente voltar pra Segunda Guerra e a pessoa consegue escapar do Holocausto, mas daqui a pouco atravessa a rua e é atropelada e tem um acidente que chega a óbito, por exemplo. Uma frase bem superficial, mas com muita verdade. Não é absoluta verdade, mas tem nessa frase muita verdade. Observe que todas as palavras têm o seu próprio sentido e nós devemos prestar atenção nisso para não deturpar aquilo que é dito. A frase é: ninguém morre de véspera. Quando eu escutei essa frase pela primeira vez, eu pensei, será? Porque ao mesmo tempo que eu acho que algumas coisas podem ser evitadas ou mais tempo pode ser conquistado para a vida de qualquer pessoa, ao mesmo tempo, a hora que chega é a hora que chega. Quando Deus chama, é aquele momento. E é o único que deve mesmo definir a nossa partida, é nosso Pai. Por isso que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Mas voltando aqui, a morte desviada da tragédia vai morrer num acidente. Então o que define a forma da morte são as expiações, o karma. Existem duas respostas, nunca é uma coisa muito absoluta, porque o que define a partida, em muitos casos, pode ser sim um destino. Neste destino implica-se o próprio karma, mas há quem não tenha grandes karmas, por exemplo. Vamos supor, provavelmente você conhece a minha história, me coloco nesse exemplo, que não carrego o karma até onde eu tenha conhecimento, posso estar errada? Posso, mas acho que não. Não carrego o karma devido à história que você já conhece da minha vida passada. Então, o que é que vai definir a minha morte, a morte do meu corpo físico?
nessa atual encarnação. Num primeiro momento, todos os cuidados e zelos que eu tiver com o meu corpo físico, com toda a minha saúde, porque a saúde mental interfere diretamente no corpo físico também. Então isso é absolutamente muito importante. Seu corpo é um templo, sua mente é um templo, seu espírito também é um templo, tudo é um templo. Você vive num todo, coração, mente, espírito e carne. Então a gente tem que cuidar da saúde, porque esse tipo de desculpa que algumas pessoas usam, dizendo assim: eu vou morrer de qualquer jeito, a qualquer hora, não interfere o que eu faça, então pode se alimentar mal, ter uma vida longe de uma saúde física. Essa pessoa pode até viver muito, só não vai viver bem, que eu acho que é a grande coisa que a gente tem que carregar na alma da gente, é justamente isso, né? Na nossa consciência. Viver bem é muito mais interessante que viver ruim. É apenas a minha opinião. O que pode definir o meu desencarne tem a ver com a maneira como eu estou cuidando de mim. Karma, em alguns casos, sim. Como a questão do desencarne coletivo é uma questão de necessidade de espíritos que precisam passar por aquela experiência de desespero, de conflito, de não enxergar, de plena escuridão, de não conseguir respirar, no caso da Boate Kiss. Mas de repente este casal, ele teve uma segunda chance. E será que, diante desta segunda chance, eles aproveitaram a oportunidade que a vida deu? Porque às vezes a vida te dá uma oportunidade. Isso é muito mais importante do que saber o histórico deles para a nossa reflexão. Só se evolui com reflexão também, entre outras coisas, óbvio, que tem que ter atitude, né? Mas de repente eles passaram por isso, conseguiram escapar da tragédia e talvez tiveram nisso um momento de melhorarem-se ou de mudarem alguma coisa neles. Como eu não conheço, não sei, vou jogar possibilidades. Mas aí eles não aproveitaram a oportunidade. Aquilo que precisava ser alterado lá dentro daquela alma, eles não alteraram. Então vem a vida e dá aquela última rasteira, porque com a vida você não brinca, nem com as oportunidades que você tem de evoluir. Todos nós vamos desencarnar. É o que me parece de longe, mas eu não quis adentrar para conhecer profundamente. De repente, eles tiveram aquele susto para dar aquela acordada, choque espiritual. Eu já falei várias vezes aqui no canal sobre choque espiritual, o quanto que isso é benéfico e limpa o espírito. Então de repente eles tiveram aquele choque. Poderiam talvez com esse choque ter feito uma grande mudança em suas vidas, e não, talvez não cumpriram uma possibilidade de interpretação e a vida acaba chamando. Como por exemplo, tem pessoas também que Deus chama, mas vai lá a mão humana e segura aquela pessoa, que vive através de aparelhos, por exemplo. Aí as pessoas ficam se perguntando se deve ser a eutanásia, abreviar aquele sofrimento da carne, porque a pessoa ali já não está mais. Se isso é pecado, se está certo, se é lícito, se não é lícito. Então, na verdade, Deus já chamou. E houve uma interferência do homem. Essa interferência eu acho muito boa. Só que tem casos que às vezes não precisa ser alimentado muito tempo, já que a pessoa não retorna. Aí então é uma questão de desapego e de dar descanso a essa alma para que ela possa seguir o fluxo do pós-vida carnal e conseguir avançar nos espaços espirituais, de acordo com o seu merecimento, com a sua luz. Isso deve ser pensado também. Então aqui, eu não acho que eles desencarnaram numa hora errada ou era para ter desencarnado na Boate Kiss. Não, eu acho que deve ter um propósito. E acredito profundamente no ditado que diz: Deus sabe o que faz. E que eles não partiram numa hora errada ou que era para partir antes. O momento da boate foi apenas um susto. E se porventura, numa outra possibilidade de interpretação, eles aproveitaram bem o susto, então de repente eles cumpriram a missão e também foram chamados para a casa celestial. O que é, de fato, não sei, sinceramente, não me interessa. Não é que não me interessa, eu tenho interesse em tudo. Como eu gosto de contar histórias sem falar nomes, né? Eu acho interessante às vezes deixar, porque existem familiares, a gente não entrar nessa parte íntima, apesar das pessoas, algumas não se importarem, mas outras possam se importar. Eu acho que a gente tem que respeitar sempre a memória de todos. Por exemplo, tem histórias que eu vou trazer aqui pro canal das regressões de memória que eu tenho feito online através da terapia, que já é uma outra fase na minha vida que vocês têm acompanhado. Porque até então eu tenho trazido aqui pra vocês as histórias de vidas passadas, cedidas pela espiritualidade, psicografadas, ditadas pelos espíritos, ou aquelas que eu fiz regressão de memória presencial. Mas da pandemia pra cá as coisas tiveram uma alteração, eu encontrei um caminho e tem algumas pessoas que me cederam. Não, Fê, quando terminar o histórico você pode contar a minha história. Eu vou contar o nome da pessoa? Não, obviamente, porque eu acho que isso não tá certo. Em alguns casos a gente pode vir a revelar alguma identidade. Tem coisas que eu gostaria de trazer aqui pra vocês declaradamente, abertamente. Mas talvez uma ou outra ao futuro eu ainda faça quando se trata de mim. Já que eu conto a minha história, eu tenho o meu direito de fala. Fora isso,
eu acho que a gente tem que sempre preservar essa intimidade. Então, eu só digo assim, no caso desse casal, pelo insight espiritual, pela minha sensibilidade, eu digo que eles tiveram um susto. Se eles aproveitaram ou não a oportunidade que o susto, que o choque dá, aí eu não sei. É uma coisa que, se a mensagem chegar a eles, porque os mentores podem mandar tipo esse vídeo pra eles podem absorver a informação de alguma maneira e refletir diante de suas necessidades. Então é isso que eu tinha pra trazer. A maneira como a gente desencarna, muitas vezes tem a ver com o nosso merecimento. Isso é muito importante a gente levar em consideração. Feliz daquele que pode desencarnar dormindo, ou com pouca dor, ou pode ter tempo de um desencarne. Eu acho isso absolutamente benéfico ao espírito. Pode parecer estranho para quem esteja me escutando, mas eu acho isso bom do que os desencarnes, né, a morte por supetão. Ainda mais quando se é jovem. Eu acho que isso é muito mais traumatizante. De novo, vem a palavra choque. Mas, fora isso, quando há tempo de preparo para o desencarne, aquele espírito tende a fazer a passagem de maneira mais leve. Quando você está numa idade mais avançada, ou por questão de alguma doença, que você sabe que tem um tempo, você tem tempo às vezes de se despedir, de se preparar na sua consciência, de refletir um pouco. Eu acho isso muito bom. Eu tive uma tia que desencarnou, foi dormir e não acordou. Eu acho uma das mortes mais lindas e leves. A tia que eu mais gostava, isso sempre foi muito claro, assim, lá do oeste de Santa Catarina. Maravilhosa, sempre tive um grande carinho por ela. E ela era uma pessoa muito boa, muito querida, muito calma, muito carinhosa comigo, assim. Dos familiares que eu tive, acho que foi uma das mais presentes mesmo, se não a mais presente nesse sentido. Eu achei muito legal a maneira como ela partiu e achei que ela mereceu, porque ela era uma pessoa boa. É a maneira que eu interpretei, mas aí o histórico dela, não sei, porque nunca nem me perguntei também. Vou encerrando o vídeo por aqui, deixando o meu agradecimento, espero que eu tenha respondido. É de uma maneira superficial, eu sei, mas é que cada caso é um caso e eu não tenho acesso pleno a um caso desses. Mas fica sempre aquela mensagem que eu gosto de trazer em todos os meus vídeos de mensagem espiritual. É importante que a gente se prepare para a partida, porque é a única certeza que a gente carrega. Então se preparar é bom. Se isso acontecesse com você que me assiste, acontecesse contigo hoje, você estaria preparado para deixar todo esse estilo de vida, tudo que você faz e as pessoas que você convive, para entrar em um universo completamente distinto, numa outra realidade? Você tá preparado? É bom a gente fazer essa reflexão. Deixo o meu beijo a todos vocês, boas energias a todos, gratidão, deixa a sua curtida. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.